Fala galera do canal Rafatim, tudo bom? Como é que vocês estão? Depois de um feriado desse, todos descansaram, todo mundo aproveitou. Seja bem-vindo ao canal aqui. Eu sumi um pouquinho devido a alguns compromissos pessoais e compromissos de trabalho também. Graças a Deus, trabalhei bastante nesse feriado e estamos aqui, né? Vamos voltar à programação normal aqui do canal, né? Vamos falar do clássico que teve, né? Para mim, um dos jogos mais importantes da rodada, que foi Vasco e Flamengo, né? Falar um pouquinho do jogo, um resumo breve, né? O Flamengo, ele dominou o primeiro tempo com as suas ações, entendeu? O Pedro, como sempre, um atacante excepcional, um cara que decide tanto na área como fora da área. Mas eu achei que teve uma pequena soberba do time da Gávea, entendeu? Achou que o jogo estava ganho, o jogo não estava ganho. E o Renato Gaúcho, né, muito inteligente, depois das substituições do Spinelli, o Adson e o André Herreras, o time do Vasco melhorou, entendeu? O time do Vasco melhorou a sua rotação, melhorou sua jogabilidade e conseguiu empatar a partida, entendeu? O Flamengo não conseguiu, o Leonardo Jardim mexeu mal, tirou o Jorginho também é outro jogador excepcional também, estava tomando conta ali do meio campo e não conseguiu jogar mais no segundo tempo e é onde deu força para o Renato Gaúcho mexer no time e o time do Vasco conseguir, né, o empate, entendeu? Foi um jogo muito bom, entendeu? O Flamengo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, mas não fez isso. E do outro lado, né, tem a experiência do Renato Gaúcho, a malandragem, né? Observando isso, conseguiu fazer as 3 substituições e o time melhorou e conseguiu o empate, né? E falando de Botafogo, o Botafogo deu um mole absurdo, sem querer desmerecer o time do Remo, mas o Botafogo deu um mole absurdo, entendeu? Tomou o primeiro tempo, conseguiu jogar bem, perdeu muitas chances. O atacante panamenho, o Cadi, perdeu um gol na cara, que podia mudar a história do jogo, e não conseguiu fazer. E o técnico Léo Condé, no segundo tempo, mexeu no time, trocou as peças, viu que o Botafogo não estava rendendo no segundo tempo conforme tinha rendido no primeiro e com a tática certa nos contra-ataques. O Botafogo perdeu esse jogo para o Remo nos contra-ataques, entendeu? O Botafogo abaixou as suas linhas no primeiro tempo, como eu falei, não conseguiu matar o jogo. No segundo tempo veio com as suas linhas baixas. O Remo também se fechou atrás e saiu para o contra-ataque. Você pode ver que os 2 gols do Remo foram 2 gols de contra-ataque e o Botafogo perde aí pontos importantes dentro do Newton Santos. Todo mundo sabe que no Campeonato Brasileiro não se deve perder pontos, principalmente dentro de casa, entendeu? Para equipes lá de baixo, como o Remo se encontra, quer dizer, o Remo ganhou do Botafogo, mas não conseguiu sair da zona de rebaixamento ainda, entendeu? E falando do time do Remo, também vou falar um pouco de Internacional e Fluminense, que o Internacional também ganhou a partida contra o Fluminense e também tá lá na zona da degola ali também. Eu pude acompanhar a partida, o Fluminense bem apático, entendeu? Do que costuma se jogar, muito apático, muito diferente daquele Fluminense que a gente costuma ver jogar de correria. O Internacional, no papel, é um time bom, é um time que não faz jus à posição que está hoje no Campeonato Brasileiro e aproveitando as oportunidades do bom lateral Bernabé, né?
que fez um dos gols, e o time pôde sair com a vitória, entendeu? E outra coisa aqui que eu quero comentar com vocês, e falando em si da rodada, São Paulo e Bahia, eu não acompanhei, porque foi no mesmo horário de Flamengo e Vasco, mas pude acompanhar alguns lances, né? E o lance, para mim, principal, independente do jogo, campo e bola, foi a contusão do meio-atacante Lucas. Uma contusão gravíssima no tendão de Aquiles. Ele que estava voltando de contusão justamente nesse jogo de ontem, entendeu? Num lance ali, teve uma lesão no tendão de Aquiles, e o que eu pude apurar, pude acompanhar aqui, ele vai ficar fora da temporada, entendeu? Já perdeu praticamente essa temporada. É muito triste, entendeu? É um ótimo jogador, foi um jogador muito decisivo, né, para o São Paulo, muito decisivo no Tottenham da Inglaterra, quem pôde acompanhar, né? E é muito triste essa lesão dele, entendeu? Muito triste mesmo. Tava com a esperança de voltar, né? Voltando devagarzinho, e no lance ali, praticamente sozinho ali, ele conseguiu romper o tendão de Aquiles, entendeu? E é isso aí, galera. Estamos voltando aí devagarzinho com a programação do canal. Soltar aí um vídeo por dia, um shorts ou alguma coisa a mais aí durante o dia. Eu tô para falar de Botafogo sobre a questão, eu tô apurando algumas informações aqui para poder falar essa questão da recuperação judicial, né? O Botafogo tem uma semana decisiva aí contra o Racing, entendeu? Independente do resultado ruim contra o Remo, nós temos uma partida importantíssima pela Sul-Americana contra o Racing, e toda a questão societária aí, né? Questão social, tá muita coisa, o pessoal tá esperando acontecer a Assembleia não tem data ainda, então tem muita coisa aí para acontecer nessa parte social. Muitos estão falando que o John Textor pretende voltar com a Eagle 2.0, e aí dependeria do associativo aprovar ou não. Enfim, senhores, tem muita coisa para acontecer aqui, tá bom? Quero agradecer quem ficou até o final do vídeo aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, e boa semana para todo mundo aí, uma semana abençoada para todos vocês. Um abraço.